Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Descomplicando a Contabilidade Pública. Nossa primeira aula ela vai tratar de noções de contabilidade aplicada ao setor público. Esse curso ele compreende uma parte inicial que é um pouco mais teórica, afinal a carga de leitura costuma ser um pouco maior no início, para que a gente assimile alguns conceitos, para que fique por dentro de algumas teorias que complementam a nossa disciplina, que são relevantes à nossa disciplina, e em seguida a gente vai passar para umas partes mais práticas. Mas é extremamente relevante que se dê atenção à teoria para que se possa compreender perfeitamente a prática mais à frente, tá bem? Vamos começar então com algumas noções iniciais de contabilidade aplicada ao setor público. Nós temos, e aqui eu já trago um destaque em vermelho, nosso curso funcionará assim também, sempre que eu trouxer alguma informação que eu considero mais relevante, ela estará destacada aqui em vermelho. Então, vários aspectos introdutórios da disciplina de contabilidade aplicada ao setor público sofreram importantes alterações no ano 2016, com o advento da estrutura conceitual aplicada ao setor público, a NBC-TSP 00 ou NBC-TSP Estrutura Conceitual, que é o tema da nossa próxima aula, inclusive, a qual revogou algumas normas, incluindo a NBC-T 16.1, que até antes desse período, a NBC-T 16, do item 1 ao item 11, regia boa parte da contabilidade aplicada ao setor público. Ocorre que essas normas eram meras, digamos, eram traduções das normas internacionais, das IPSAs, e a partir do advento das NBC-TSPs e o processo de convergência aos padrões contábeis, aos padrões internacionais de contabilidade, nós tivemos a substituição, e ainda está ocorrendo a substituição das normas NBC-T16, que já foi quase integralmente revogada, por NBC-TSPs específicas, para tratar de cada assunto. No caso da nossa disciplina, esses conceitos iniciais que estavam na NBC-T 16.1, como, por exemplo, campo de aplicação, objeto e objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, não estão mais vigentes por conta da revogação da NBC-T 16.1. E apesar disso, apesar dela ter sido revogada, muitos pontos da norma, em essência, são úteis para que possamos entender algumas características desse ramo da ciência contábil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Apesar da norma ter sido revogada, eu vou trazer conceitos que ainda são válidos, que são quase que pressupostos da contabilidade aplicada ao setor público, que, por mais que não estejam vigentes na NBC-T 16.1, ainda são fundamentais para o nosso estudo, tá bem? Por isso, então, vamos apresentar algumas informações descritas na NBC-T 16.1 apenas para apoio e entendimento do aspecto introdutório da disciplina, tá? Então, espero que você compreenda. A NBC-T 16.1, ela foi integralmente revogada, mas o texto, o conteúdo da NBC-T 16.1 é de extrema relevância para que a gente entenda essa parte inicial, essa base do estudo da contabilidade aplicada ao setor público. Então, vamos a ele. Haja vista que os conceitos previstos na NBC-T 16.1 serão mais exigidos em provas, concurso ou exame de suficiência. Não serão mais exigidos em provas, concurso ou exame de suficiência, pois a norma foi revogada e trabalharemos, a partir de então, só as NBC-TSPs em outras aulas. Então, vamos às definições, aquelas da NBC-T 16.1, que são fundamentais para a nossa disciplina. Sobre contabilidade aplicada ao setor público, é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas de contabilidade direcionadas ao controle patrimonial e à entidade do setor público. Então, sendo a contabilidade a ciência que estuda o patrimônio de uma azienda ou de uma gestão mais controle, patrimônio mais controle, a contabilidade aplicada ao setor público não é uma nova ciência, como se convencionou chamar a contabilidade pública durante muito tempo, e essa conceituação, essa chamar de contabilidade pública dá a falsa ideia que a gente está falando de outra contabilidade, e não é o caso. A contabilidade é uma ciência única
que tem objeto bem definido, que é o patrimônio, tem princípios, normas estabelecidas, campo de aplicação, o que faz dela uma ciência. Falar contabilidade pública geraria a falsa impressão que se trata de outra ciência, e não é o caso. Por isso, a forma correta de se expressar hoje é contabilidade aplicada ao setor público. É a ciência contábil aplicada ao patrimônio público e à gestão dos recursos públicos, proporcionando controles patrimoniais dessas entidades do setor público, seja ela qual for. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público, agora a gente vai se referir a ela por vezes como CASP, simplesmente como CASP, contabilidade aplicada ao setor público. O objetivo da CASP é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas e ao necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Aqui, já em relação ao objetivo, porque o objetivo da contabilidade geral, a contabilidade como ciência, que se resume basicamente no início desse tópico, que é fornecer informações aos usuários interessados pela informação contábil, aqui a gente diversifica um pouco, amplia um pouco esses objetivos, porque estamos falando de um patrimônio público, um recurso que pertence a toda a coletividade e todos os cidadãos, todos os agentes públicos, todos os agentes políticos, eles são usuários interessados na informação. E eu destaco em especial o último ponto, instrumentalização do controle social. A instrumentalização do controle social, hoje, inclusive, é tema de estudo, é tema que está em alta. Existe uma palavrinha, um termo que ainda não tem tradução literal para o português, que é accountability. Accountability é a responsabilidade de prestar contas pelo uso dos recursos públicos, de prestar conta de maneira clara e ser responsabilizado caso o uso do recurso tenha sido feito de maneira inadequada. Então, o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é prestar informações, sim, mas especialmente possibilitar prestação de contas e controle social, instrumentalização do controle social. É através da contabilidade aplicada ao setor público que a coletividade tem acesso ao que está sendo feito com o patrimônio público, para poder, a partir daí, exigir que se tome alguma providência por ato praticado de maneira indevida. Então, contabilidade aplicada ao setor público, ou simplesmente CASP, é uma forte ferramenta para a instrumentalização do controle social. Entendido? Vamos avançar com mais alguns conceitos. A função social da CASP, da contabilidade aplicada ao setor público, aplicada ao setor público deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. Reforçando aqui que, além de ser um objetivo, ainda é uma função social da CASP. A gente está falando, e eu reitero, de patrimônio público. Estamos falando de um recurso que pertence a toda a coletividade e, tanto quanto for possível, instrumentalizar esse controle, inclusive em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à lei que instituiu a transparência pública, é fundamental às atribuições da contabilidade aplicada ao setor público. Temos também como campo de aplicação definido da contabilidade aplicada ao setor público, a abrangência de todas as entidades do setor público, bem como as entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Então, basicamente, o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público é qualquer lugar onde vá recurso público. Onde o recurso público é disponível ou disponibilizado ou utilizado de alguma forma, é campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Claro que, de maneira geral, os governos, a administração direta, indireta, autárquica, fundacional, entidades de classe e empresas estatais dependentes e independentes com algumas especificações. A gente vai saber daqui a pouquinho. Mas o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, basicamente é até onde vai o recurso público, vai o alcance do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público.
Sobre a entidade pública, nós temos órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos na execução de suas atividades. Reiterando, tudo onde vai o recurso público, vai a contabilidade aplicada ao setor público. E para efeito da norma, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebem subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público também. Aqui a gente está falando qualquer tipo de política de benefício ou que receba subvenção, pois na hora que o governo concede um benefício, concede uma subvenção, concede um incentivo fiscal, ele deixa de arrecadar, ele aceita redução da arrecadação, é uma renúncia de receita, e essa renúncia de receita, ela também caracteriza como campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, é mais fácil enxergar essas subvenções e incentivos nas pessoas jurídicas, mas pessoas físicas também podem se beneficiar de incentivos fiscais e subvenções. As entidades abrangidas, então, pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público, considerando o seguinte escopo. Vamos ver como é que funciona a divisão dessas entidades abrangidas. Deve seguir as normas de contabilidade aplicada ao setor público de maneira obrigatória os governos nacionais, estaduais, distrital e os municípios e os respectivos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, menos o município, que o município não tem poder judiciário. Mas aqui abrangidos também os tribunais de conta, que apesar do nome tribunal, eu chamo sua atenção que não faz parte do poder judiciário. Tribunal de Contas é um órgão acessório do poder legislativo, que exerce a competência de fiscalização das entidades públicas, principalmente dos governos, em especial do poder executivo. Então, os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, que no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de não ser um dos três poderes instituídos fundamentalmente, executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público figura como um quarto poder, um poder que serve aos outros três como controle social. Agências, autarquias, fundações instituídas ou mantidas por recurso público, pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas da administração direta e indireta, inclusive aí, empresas estatais dependentes. O que é que significa empresas estatais dependentes? São empresas que, por sua característica de seu funcionamento, necessitem de recursos públicos para o seu funcionamento. A exemplo dela, a Embrapa. A Embrapa é uma empresa estatal dependente. A constituição dela é em formato empresarial, mas ela sobrevive com recursos públicos. Então, todo mundo que está aí tem que seguir as normas de contabilidade aplicadas ao setor público de maneira obrigatória. Professor, sobrou alguém? Sobrou. Sobrou a outra parte do escopo que vai aderir às normas de contabilidade aplicadas ao setor público de maneira facultativa, que são as demais entidades do setor público, inclusive, e aí em destaque, as empresas estatais independentes, para garantir procedimentos suficientes na prestação de contas e instrumentalização do controle social. Empresa estatal independente é aquela que sobrevive por seus próprios recursos. É uma empresa que possui total ou a maioria do seu capital sob controle do Estado e que sobrevive com seus próprios recursos gerados através de atividades empresariais. Os exemplos são mais clássicos: Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal, Vale, Petrobras, são empresas estatais independentes. Essas empresas, elas sobrevivem com recursos próprios. Elas pertencem, na sua maioria, ou integralmente ao Estado e não necessitam de recursos públicos para funcionar, para o seu funcionamento, tá bem? Dando destaque, claro, Petrobras e Banco do Brasil, sociedades de economia mista, Correios e Caixa Econômica, empresas estatais independentes. Mas ainda há equiparação também ao entendimento de que deveria se proporcionar os relatórios segundo normas contábeis aplicadas ao setor público de maneira facultativa, tá bem? Mas, dando esse destaque, tem uma pequena diferença entre sociedade de economia mista e empresa estatal independente.
E, chegou a hora da gente fazer então algumas questões e praticar o conteúdo que a gente acabou de estudar. Vamos lá. A contabilidade aplicada ao setor público tem como objeto, qual é o objeto da contabilidade aplicada ao setor público? As alternativas de A a E. Qual você acha que é o objeto da contabilidade aplicada ao setor público? Já deu para ver? Não? Se quiser pausar o vídeo para tentar responder, pode pausar que eu espero aqui. Mas não? Então vamos lá. É o patrimônio público. Ora, se o objeto da contabilidade é o patrimônio, a gente falou isso aqui, o objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público. E a gente falou várias vezes a responsabilidade, inclusive por conta do controle social, a instrumentalização do controle social. Vamos lá, tem mais uma. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. Essa tá facinha. Tá quase literalmente o que a gente discutiu num dos primeiros slides, como objetivo. É quase copiar e colar aqui a questão. Então, perfeitamente correta, marca certo. E vamos lá, chegamos ao final dessa primeira aula. Espero que você tenha já começado a introduzir alguns conceitos. Se achar relevante, vai para o material de apoio, dá uma lida para a gente poder continuar o curso, tá bem? Forte abraço e bons estudos.